Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um seminário do Grupo de Dinâmica Orbital e Planetologia. Hoje a gente vai ter a apresentação aqui do Paulo Vitor da Silva Soares. Paulo fez o mestrado aqui, agora está no início do doutorado. O trabalho que ele vai apresentar tem alguma coisa a ver, eu creio, com a dissertação do mestrado. E é sobre a dinâmica envolvendo, quando você estuda ao redor de um corpo que tem uma cratera. Então, fique à vontade, Paulo, pode começar a sua apresentação. Obrigado. Obrigado, professor. Bom, basicamente isso, vou apresentar um pouco do que foi apresentado no meu trabalho de defesa da dissertação de mestrado, né? Então, a gente vai falar um pouco, abordar um pouco da estrutura dinâmica de um sistema composto por um corpo central e uma cratera em seu equador. E esse trabalho foi feito sobre a colaboração com a professora Silvia, Gustavo Madeira, Thaís Ribeiro e professor Otton. Eu dividi essa apresentação nessas seguintes etapas, né? Vou falar um pouco fazer uma contextualização teórica, né? Falar um pouco de estabilidade em dinâmica orbital, os objetivos desse trabalho, como que foi feita a modelagem, de quem que a gente seguiu, né? Quais artigos que a gente seguiu para poder prosseguir essa modelagem. A superfície de seção de Poincaré, que é uma técnica para estudo de estabilidade, né? Grades Apuré, com simulações numéricas. A gente vai variar também, vai mostrar também os resultados a partir da variação do tamanho dessa cratera, ou seja, o grau de perturbação do sistema. Discussões e o que está sendo, o que está em andamento e as referências. Da parte de estabilidade, então, para a gente contextualizar um pouco, a gente tem que corpos celestes, eles dificilmente vão possuir uma distribuição de massa totalmente uniforme e ter o seu formato totalmente esférico. Na verdade, dificilmente não há. Se a gente for considerar todas as características, a gente vai encontrar que existe alguma diferença topográfica, né, de um lado e de outro, de uma mesma superfície. Então, seja distribuição de massa, formato, composição, características topográficas, né? E quando a gente tem qualquer uma dessas intercorrências, não esfericidade e a distribuição de massa não uniforme, e isso causa perturbações no sistema ao redor desse corpo, né? E sempre que a gente leva em consideração esses detalhes, essas características desses corpos. Mas apesar disso, apesar de haver essas perturbações, a gente vai encontrar regiões de estabilidade, porque essas perturbações, elas fazem com que se formem regiões de instabilidade ao redor desses corpos, né? A gente estudar os efeitos dessas perturbações em uma estrutura dinâmica, ela pode ser importante para muitas coisas no contexto de dinâmica orbital. Quando a gente estuda elas, a gente vai saber em que regiões que a gente consegue prever o movimento de partículas ou de objetos, ver o quanto que eles sobrevivem, quanto tempo que eles sobrevivem, que eles permanecem até lá. E isso pode ser muito útil, por exemplo, para missões espaciais, né? A gente definir traçar trajetórias seguras para algumas missões espaciais com sondas, satélites artificiais, bem como para observação, né? Isso daqui eu vou para observação porque alguns sistemas, como a gente vem vendo nesses últimos 15, 20 anos, foram descobertos alguns sistemas com anéis e que está além de planetas gigantes gasosos ou os gigantes de gelo, né, como Netuno e Urano. Até então a gente só tinha conhecimento desses. Então foram descobertos em alguns. Eu coloquei TNOs ali, tá? Mas tem dois centauros aí no meio, Chariclo e Quiron, tá? São dois centauros. Centauros são objetos que estão entre a órbita de Júpiter e de Netuno. E o TNOs é Trans-Neptunian Object, ou objeto transneptuniano, que está para além da órbita de Netuno. Então, esses objetos podem se encontrar, por exemplo, no cinturão de asteroides,
como é o caso de Kauar, tá? Então, são publicações, são descobertas mais recentes aí, relativamente, e que foram feitas através da observação. E se a gente tem essas regiões delimitadas, né, essa habilidade dessas regiões delimitadas, as pessoas que trabalham com observação sabem que ali pode haver alguma coisa, pode não haver, pode haver um satélite. Esses anéis eles podem se manter ali por conta do formato deles ou não, ou por conta de um satélite que está confinando eles ou não, né? Então, isso pode abrir aí um leque de possibilidades e de entendimento sobre a estrutura, entender a estrutura dinâmica ao redor desses corpos pode também inferir regiões em que pode existir materiais, né? E então aqui tem um pouco desses artigos. Eu esqueci de colocar o artigo do Kiron. Teve um artigo bem recente, de 2025, onde, se eu não me engano, o Christian conseguiu caracterizar bem esses dois anéis o sistema de anéis de Kiron. Mas teve então o professor Felipe Bragas Riba, para Charico, o Bruno Morgado, né, caracterizando aí os anéis de Kauar que estava fora do limite de Roche. Isso continua sendo uma questão ainda. E a Almeia também, que é um corpo que possui um C22, que quer dizer o quão elíptico ele é no seu equador, bem alto. Então é bem curioso o fato de existir um anel em torno de um corpo assim. Aqui para esse trabalho, a motivação para o desenvolvimento dele foi esse artigo aqui da Flávia Romel e colaboradores, que determinam uma característica topográfica bem peculiar em um corpo chamado... Aí está 2002 MS4, só que agora ele já tem um nome, é MANI. Tá? Então, sempre que eu for me referir a ele aqui nessa apresentação, eu vou falar MANI, mas é esse mesmo carinha aqui, 2002 MS4. Tá? Basicamente, o que ela propôs no artigo dela a partir de... ela não, né? Desculpa. Eles, né, a Flávia Romeu e os colaboradores, procuram, a partir de 9 ocultações estelares que ocorreram entre 2019 e 2022, a partir de 116 telescópios distribuídos por alguns continentes diferentes, uma depressão de aproximadamente 11 km de profundidade, seguida de uma elevação de 25 km de altura, e depois uma cratera de 45 km de profundidade e 322 km de extensão. Quando a gente fala de proporção, essa é a maior cratera que a gente já observou até hoje, né? Existem outros sistemas com crateras grandes, mas nenhuma com essa proporção. Visto que o corpo tem quase 400 quilômetros de raio, isso representa mais de 10% do raio dele. Então, seria uma cratera muito, muito imensa, se a gente for parar para pensar. E para a gente trabalhar com isso, a gente tem que ter alguma referência de como modelar, né? Então, eu trouxe aqui 3 artigos que eles dão as ferramentas para que a gente possa trabalhar com elas, utilizá-las para poder responder essa pergunta de como é a estrutura dinâmica em um sistema com um corpo central composto de uma cratera em seu equador, né? Então a gente utiliza esses artigos como base do Shears, em que a gente pega a equação do potencial a ser integrado, as equações de movimento, e o artigo do professor Otton, que ele traz um método de se caracterizar a largura das ressonâncias a partir de uma análise de diversas superfícies de seção de Poincaré. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso, tá? Mais para frente. E o artigo do Bruno Sicardi, que também trabalha com um corpo que possui aí uma concavidade, uma massa anômala. A nossa diferença aqui é que ao invés de uma massa anômala, que seria uma massa colocada a mais, vai ser algo que vai ser retirado, ou seja, uma concavidade ali na estrutura desse corpo central. Esse trabalho faz parte de uma sequência, né, de estudos que começou ali com um trabalho do professor Gustavo, em que ele estudava a estrutura dinâmica de um corpo com uma massa anômala,
Depois veio o trabalho da Thaís Ribeiro e colaboradores, em que ela trabalhava com o caso de um elipsoide, um corpo prolato, inseria no J2 e o C22, que significam, respectivamente, o achatamento dos polos e o quão elíptico esse corpo é em seu equador. E aí vem esse trabalho aqui para complementar essa sequência de 3 estudos, então, que vai tratar do caso da cratera, que seria basicamente uma mínima diferença entre o primeiro caso e esse de agora. Existe uma pequena diferença. Os objetivos, então, desse trabalho são basicamente, então, determinar essa região de estabilidade ao redor de um sistema como esse que eu estou descrevendo, de um corpo esférico, porém com um corpo não esférico, pois ele tem uma cratera no equador, identificar e caracterizar a largura dessas ressonâncias espinhorta, considerando os parâmetros do Mani, né, que é esse corpo, esse objeto transneptuniano, e analisar a evolução dessa estrutura dinâmica conforme a gente aumenta o grau de perturbação nesse sistema, que esse grau de perturbação, então, significaria diretamente o tamanho dessa cratera. Então, a gente assume para esse trabalho uma frequência angular do corpo central como sendo um ômega igual a 2π sobre t, em que o t é o período de rotação do corpo, que é aproximadamente 7,44 horas, de acordo com o artigo da Flávia e colaboradores. Então, a gente tem aqui nesse sistema que a partícula, ela partiria de uma posição inicial em x0, aqui, ela está em rosa aqui, com uma velocidade inicial y.0. E se a gente observar bem aqui, esse y.0 ele está apontando aqui para o negativo. Isso vai ser, isso é importante, porque está na nossa definição de condição inicial nesse programa. Esse ômega aqui, então, em vermelho, ele significa a rotação desse corpo central, e ele está rotacionando em torno do centro de massa dele. Portanto, para facilitar todas as contas, e a gente não precisar incluir nenhum parâmetro na equação para corrigir essa diferença do centro de massa estar deslocado ou não da origem, a gente insere esse centro de massa sobre a origem do sistema para facilitar. Esse x1, então, seria a posição do centro da porção esférica desse objeto, ou seja, se esse objeto fosse uma esfera bonitinha, sem nenhuma anomalia, o centro de massa seria aqui. Como ele tem essa cratera, a cratera faz com que o centro de massa desloque para a esquerda, e então a gente tem essa diferença entre o centro de massa e o centro da porção esférica do corpo. Para poder facilitar, então, as análises e como a gente vai tratar, vai lidar com esse sistema, a gente utiliza as grandezas normalizadas, seguindo o artigo do Madeira e colaboradores, em que ele trata justamente a massa anômala. Então, é normalizada a constante gravitacional, a massa, o raio do corpo central, como todo sendo igual a 1. E a gente precisa normalizar também uma unidade de tempo. Então, para isso, a gente assume uma frequência kepleriana crítica. O que seria uma frequência kepleriana crítica nesse sentido? Seria, basicamente, qual que seria a frequência que uma partícula teria orbitando esse corpo sobre a superfície dele? Então, seria a frequência, a maior frequência que a gente teria, então, ali de uma partícula. Maior frequência, não, desculpa. A maior velocidade angular que a partícula poderia ter sem que ela estivesse dentro do corpo, entre aspas, tá? Ok. A partir, então, das grandezas normalizadas, a gente vai ter a massa normalizada da cratera. Quando eu coloco massa ali entre aspas, significa a massa que é retirada para que forme essa cratera, tá? Então, ela é representada por esse μ barra, é igual a mc. Esse mc é a massa que é retirada para poder formar a cratera, e o mzão zero, ele é basicamente a massa do corpo total, considerando a massa retirada para que forme a cratera. A taxa de rotação do sistema também é um outro parâmetro físico. É esse lambda,
que é o ômega sobre o ômega K. Lembrando, o ômega é a frequência de rotação do corpo central e o ômega K é a frequência kepleriana crítica, é a correspondente à maior velocidade que uma partícula poderia ter orbitando ao redor desse corpo, caso ele fosse esférico. Então, é basicamente isso. Então, com base nos dados que a gente retira do artigo de Romeu e colaboradores para Mani, então a gente estima qual foi essa massa removida e a formação dessa cratera esférica. Esférica é basicamente para a gente não é associar, mas ela é representada como um ponto de massa que foi retirado. Então, talvez não seja o melhor termo cratera esférica, mas uma concavidade ou um ponto de massa retirada ali de uma determinada região. Essa região seria o equador desse corpo. Então, a gente vai utilizar a densidade informada no artigo, uma das, tá? Nesse artigo a gente tem duas densidades e a gente utiliza a maior porque ela está mais alinhada à densidade dos corpos que possuem nessa região de TNOs, eles possuem umas densidades um pouco maiores. E a gente também utiliza o período de rotação correspondente a essa densidade, que é de 7,44 horas, o raio da cratera de aproximadamente 45 quilômetros, e a partir daí a gente tem a massa estimada para o corpo central, da ordem de 20 quilogramas, a massa removida para que seja formada essa cratera, da ordem de 17 quilogramas. Então, a partir disso, os parâmetros resultantes, que seria o Mi, aproximadamente 2 a menos 3, e o lambda. Para que a gente comece as equações de movimento, a gente precisa determinar onde que está cada uma dessas coisas, né? Porque essas coisas que eu digo, o centro do corpo central, o centro de massa e a posição da cratera. Por quê? Porque a gente vai ter que calcular a distância desses elementos até cada uma das partículas que são simuladas. Então, a gente precisa ter muito bem definida quais são essas posições. Então, como o sistema é baricêntrico, o centro de massa ele é centrado na origem do sistema. A gente tem, então, a posição da porção do centro da porção esférica do corpo central, e a gente tem a posição da cratera. A distância entre a porção esférica do centro do corpo central até a cratera é de um raio do corpo central, que é igual a 1, porque a gente está trabalhando com o sistema normalizado. Então, qualquer valor que a gente vê de distância de partículas, a gente vai estar falando em termos de raio do corpo central. A expressão para o potencial, retirada do artigo do Bruno Siccardi, o terceiro que eu havia mostrado no slide de trabalhos que a gente utiliza para poder fazer a modelagem. Então, é dada dessa forma. Não dessa forma. Essa daqui é um pouco simplificada, porque a gente integra essas equações do sistema baricêntrico. Caso não fosse no sistema baricêntrico, a gente teria um termo aqui adicional que tem no artigo do Bruno Siccardi e também tem no artigo do Gustavo Madeira e colaboradores, caso vocês tenham curiosidade. Então, o G é a constante gravitacional, M é a massa do corpo central, esse emissão, o μ barra é a razão de massa, obtida entre a massa retirada para formar a cratera e a massa do corpo central, o R1 é a distância da partícula em relação ao corpo central, e o R2 é a distância da partícula em relação à posição da cratera, da concavidade. Das equações de movimento que a gente vai integrar, a gente obtém elas do Shears e Ostrom, no referencial rotacional, né? Só lembrando, isso se trata de um problema de dois corpos com rotação do corpo central, tá? Isso é uma coisa importante a ser dita, porque muitas das técnicas utilizadas aqui são utilizadas também para sistemas de problema com 3 corpos, só que quando a gente encontra ressonância, são coisas diferentes. Uma está ligada à ressonância de spin-órbita, a outra, ressonância de movimento médio. Aqui a gente vai se tratar só de spin-órbita, porque
está sob o domínio do problema de dois corpos com rotação do corpo central. Então, para isso, a gente vai utilizar essas integrações, as quais a gente vai integrá-las numericamente, tá? E elas dependem de x, y, x ponto, y ponto. A gente tem o CJ aqui, que é uma constante, ela é conservada, e ela é dada é uma constante de Jacobi, e ela é dada por essa expressão aqui que depende dos termos da velocidade, da posição, da rotação do sistema e do potencial. E aqui tem os termos separados aqui que estão aqui dentro, que é a aceleração de Coriolis e a aceleração centrífuga. Então, o que vai ser apresentado agora de resultados? A gente vai de resultados e falar um pouco mais das técnicas também. Então, a gente vai mostrar as integrações numéricas das equações de movimento e, a partir delas, a superfície de Poincaré, com os parâmetros físicos de acordo com o Mani, variando os CJs. A gente vai determinar as posições dessas ressonâncias a partir das análises dos dados obtidos dessa técnica, né? Essas ressonâncias são ressonâncias spin-órbita, e as suas respectivas larguras a partir dessas análises, né? E a grade de semi-eixo maior por excentricidade, que é feita a partir de simulações numéricas, com partículas distribuídas num range de condições iniciais, e a gente faz vários gráficos com diferentes valores de μ. Mas isso é mais um spoiler. Então, vou falar um pouco sobre a técnica da superficiação de Poincaré. Né? Então, a definição que Ribeiro e colaboradores dão para superficiação de Poincaré é bem interessante, né? Ela define como sendo eles definem como sendo mapas gerados pelo cruzamento de pontos das trajetórias no espaço de fase, com uma seção fixa no sistema. Esses mapas são gerados no espaço de fase para valores fixos da constante de Jacobi. Isso é bem particular para casos na astronomia, mas a gente sabe que espaço de fase existem em diversos contextos, né? Então, a superficiação de Poincaré é como se fosse um espaço de fase, só que específico para nossa área. Aqui a gente tem, então, uma superficiação de Poincaré que eu coloquei aqui só para a gente entender agora dois termos bem importantes. São as órbitas de primeiro tipo e órbitas de segundo tipo. Então, essa superficiação de Poincaré, ela foi feita com 83 partículas, distribuídas aqui aproximadamente entre 2 raios do corpo central até mais ou menos 9 aqui, como a gente pode ver. E o período de integração é de 10.000 períodos de rotação do corpo central. Isso dá aproximadamente 1.621 dias. É aproximadamente isso. Então, se a gente olhar bem aqui, a gente vê os pontinhos aqui no centro de vários lugares, né? A gente vai abordar bem isso depois. Mas essa órbita aqui, que não está colorida, que está aqui próxima dessa azul, é o que a gente chama de órbita de primeiro tipo. Por definição, órbitas de primeiro tipo, elas estão associadas a órbitas cuja trajetória ela seja quase circular, com uma excentricidade bem baixa, ou seja, são quase circulares. Elas são estáveis, elas são indicadores de estabilidade, né, na região, e elas não aparecem, elas não estão presentes para qualquer valor de CJ que a gente encontrar no sistema. É para um intervalo bem específico de valores de CJ, para CJs mais com essa excentricidade inicial. Se a gente coloca partículas com CJ bem alto, a gente está olhando para um sistema cujas órbitas vão estar associadas a excentricidades um pouco menores. E aquelas CJs menores vão estar associadas a excentricidades um pouco maiores. Aqui a gente aqui tem algo meio termo.
uma CJ de 2,02. Para ter uma ideia, assim, a gente analisou de CJ 1,7 aproximadamente até 2,20. Então seria algo ali que está um pouco mais estável. As órbitas de primeiro tipo, então, são essas aqui, elas têm essa característica na superfície de Poincaré, elas começam bem próximas do corpo central, e conforme a gente vai diminuindo o CJ, a gente vai vendo essas outras regiões aqui que estão coloridas, bem essas coloridas, como essas que também não estão, se aproximando até colapsar nessa de primeiro tipo. Essas são as de segundo tipo, essas outras que eu mencionei. Elas estão associadas a ressonâncias, e ressonâncias consecutivamente estão associadas a uma excentricidade que não pode ser negligenciada, uma excentricidade que dá para ser considerada ali. Né? Bom, vou passar. Vou explicar então agora um pouco de como é construída essa superfixação de Poincaré. Basicamente, a gente tem um problema com quatro condições iniciais, com cinco condições iniciais. E a gente precisa reduzir esse problema a algo que seja em duas dimensões para que a gente consiga ver essas estruturas dinâmicas a partir de superficiação de Poincaré. Então, a gente tem aqui x, y, x ponto, y ponto. X ponto e y ponto são as componentes da velocidade. A gente vai obter o y ponto a partir do valor de CJ, ou seja, a gente vai lá e inclui um CJ, um valor de CJ, e o programa dá um y ponto inicial para partir e começar a fazer aquelas integrações. A gente constrói o espaço de fase x ponto, quando a órbita ela cruza o plano y igual a zero. Essa é a única configuração que a gente pode estudar isso? Não. Existem casos em que pesquisadores eles estudam x, y, quando x ponto igual a zero. Tá? Então, isso vai depender do objetivo e vai depender também do que está sendo observado e de qual sistema que está se tratando, tá? Então, inicialmente, a gente começa as simulações com 40 partículas, com as posições iniciais distribuídas entre 2 a 7 raios do corpo central, isso inicialmente, tá? Conforme vai aparecendo estruturas e coisas que a gente quer abordar mais aquilo, a gente vai distribuindo mais partículas naquelas regiões. O valor de x ponto inicial, ele é igual a zero, tá? E ele varia em alguns casos, na verdade, em um caso só, que é o caso de uma ressonância de ordem par, porque ela tem uma simetria no eixo x ponto igual a zero, mas ela não toca esse eixo. Então, a gente não consegue desenvolver a estrutura dela na superfície de Poincaré se a gente não colocar x ponto inicial como sendo diferente de zero. A densidade de período de rotação a gente considera, de acordo com o artigo da Flávia, bem como a razão de massa, que eu já tinha falado, o período de rotação, o período de integração, desculpa, de 10 a quarta períodos orbitais, equivalente a mais ou menos isso em dias, a taxa de rotação e os CJs variando entre 1,715 a 2,167. Na verdade, eu cheguei a variar até 2,2, só que em 2.2 já não se via nada de muito interessante, pois era quase tudo estável. Já é um pouco maior. Já. Bom, aqui está repetido esse slide. E aqui, então, uma análise rápida de uma superfície de Poincaré com CJ igual a 1.8, raiz corpo central ao quadrado, ômega k ao quadrado. Então, aqui a gente tem ressonância de primeira ordem em azul e em vermelho, tá? Como a gente sabe que é de primeira ordem, por conta da quantidade de cômodos que a gente tem associada a uma mesma partícula, tá? Se a gente pega uma de segunda ordem, como essa, em laranja, toda essa estrutura, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, ela é construída a partir da intersecção da trajetória dessa partícula no plano, y igual a zero, da mesma partícula, tá? Bem como as de terceira ordem, que estão em verde e em roxo. Apesar delas estarem aqui, estarem destacadas também em cores diferentes,
a gente não vai focar nelas, a gente está focando as ressonâncias mais fortes de ordem de primeira e de segunda ordem. E que a gente também tem outras ressonâncias aqui, outras estruturas, né, associadas a ressonâncias aqui de ordem maior, que estão aqui em preto também. E tem essa região caótica aqui, que envolve esse mar de caos aqui. É um caos generalizado. Ele não fica confinado em uma região do espaço de fase. Aqui a gente tem, então, as respectivas órbitas no referencial rotacional, órbitas periódicas, tá? Ou seja, é aqueles centros ao mesmo ponto, com a mesma velocidade, na superfície de Poincaré, tá? Elas dentro do centro das ressonâncias, das ilhas associadas às ressonâncias, e possuem um formato bem característico para cada uma delas, tá? Aqui a gente tem nessa tabela também as posições iniciais e o x-ponto inicial para que a gente consiga encontrar elas nesse caso específico. Para a gente construir esse mapa, essa grade de estabilidade que vai conter a largura das ressonâncias, a gente precisa ver como que vão evoluir essas estruturas, né, no espaço de fase, na superfície de Poincaré. Então eu analisei toda a evolução de cada uma dessas ilhas associadas a ressonâncias, do momento em que elas nascem até o momento em que elas colapsam aqui nessa órbita de primeiro tipo. Aqui a órbita de primeiro tipo está bem pequenininha aqui. Então, elas vão tendendo, conforme a gente diminui, conforme a gente aumenta o valor de CJ, elas vão tendendo a se aproximar dessa órbita de primeiro tipo. Mas, como eu havia falado para vocês, não é sempre que essa órbita de primeiro vai estar lá, essa órbita de primeiro tipo. Para esses dois casos aqui em cima, CJ 1.715 e CJ 1.903, a gente não tem essa órbita de primeiro tipo ainda, tá? E aqui, então, a gente pega a evolução das ressonâncias. Então, uma ressonância aqui com CJ menor, e aí, conforme a gente aumenta o CJ, ela vai... essa estrutura associada a essa ressonância vai migrando para uma parte mais interna. Isso acontece com todas as estruturas, ilhas associadas a ressonâncias. E para construir essa grade A por E, então, a gente utiliza como base o artigo do professor Otton, o Murray. A gente pega sempre os valores de x ponto e x inicial mais interno, mais externo e no centro de cada uma das ilhas associadas às ressonâncias para cada uma das superfícies de Poincaré. E então, a partir de x, y, x ponto, y ponto, a gente passa essas componentes da posição e da velocidade, a gente passa do referencial rotacional para o referencial inercial, e a partir dessas coordenadas, dessas componentes no referencial inercial, a gente obtém, então, os valores do semi-eixo maior da excentricidade. E a condição de ressonância spin-órbita, ela é dada por essa equação aqui, que a gente consegue encontrar em várias referências. Essa daqui eu encontrei em Madeira e Colaboradores, mas existem outras também, no livro do Murray, por exemplo. Então a gente tem que o A é o semi-eixo maior, o ômega velocidade angular, o M e o J são inteiros associados à comensurabilidade dessa ressonância, ou seja, se a gente está falando de uma ressonância spin-órbita 3:1, então esse M e J vão estar associados a essa ressonância, essa comensurabilidade 3:1. A massa reduzida como sendo μ. Então, a gente tem essa equação. Para que a gente resolva essa equação, a gente precisa, então, obter esse verbo ponto, esse N aqui, e para a gente encontrar, então, o N, a gente tem esse N sendo a frequência cíclica angular, a gente tem essa equação. Isso daqui tem uma expansão em μ para que a gente consiga corrigir a posição dessa ressonância com base na perturbação
que é causada pela característica topográfica no corpo central. E a taxa de precessão do pericentro VARPI, ela depende de um kappa, e depende desse N também. E esse kappa é dado por essa expressão aqui, que significa a frequência epicíclica radial. Tendo isso tudo, então a gente já consegue calcular a posição dessas ressonâncias teoricamente, para que a gente consiga comparar isso com o que a gente obteve numericamente a partir das análises da superfície de seção de Poincaré. Então, aqui nessa região em cinza, a gente tem uma região, isso aqui se trata de uma região onde as partículas elas não sobrevivem, nem por uma órbita sequer. A gente tem em rosa aqui uma ressonância 5/4. Eu não sei porque está um pouco cortado aqui, mas esse daqui é basicamente a posição semi-eixo maior, e aqui esse T seria o desvio percentual, tá? Entre a previsão teórica e o que a gente obteve numericamente. O maior que foi 1,36%, tá? Essa ressonância 3/2 que está em vermelho. A gente tem também a ressonância 2/1, que está aqui em azul, e essa 3/1 que é a de segunda ordem, que ela se encontra um pouco mais afastada aqui, lembrando um pouco mais um cálice. Essa região aqui, que está delimitada por essa curva em preto, ela é uma região que a gente obtém a partir da delimitação da região em que existe essas órbitas de primeiro tipo, essas estruturas associadas a órbitas de primeiro tipo, tá? Então, por que é importante? Esse método, essa técnica aqui, eu reproduzi com base no artigo da Thaís Ribeiro e colaboradores. Basicamente, a gente pode afirmar que dentro desta região, delimitada por essa curva em preto, as partículas elas são estáveis. Fora daqui, se tiver dentro da ressonância, a gente também tem estabilidade, e se tiver fora, a gente não sabe dizer. Por quê? Porque pode ter estabilidade, pode ter instabilidade. Quando a gente fala de instabilidade, a gente está dizendo tipo, partículas que foram ejetadas ou colidiram. E a gente pode ter caos também. Dentro desta região em preto, a gente afirma que é estável. E também dentro das regiões associadas às ressonâncias também. Para as simulações numéricas das grades Apuré, a gente considera então 160 mil partículas com condições iniciais semi-eixo maior distribuído entre 1 a 3,5 raios do corpo central e e excentricidade de 0 a 0,7. O tempo total da simulação é o mesmo, as equações a serem integradas são exatamente as mesmas, a gente só vai fazer o caminho inverso, que a gente vai iniciar dando os semi-eixos maiores, a excentricidade, vai calcular a equivalência desses em posição e velocidade no referencial girante, integrar essas equações e voltar para o AE para ver o que aconteceu. Aqui os estados finais a gente tem sobrevivência, quando essas partículas elas sobrevivem por todo o tempo de integração, ejeção, caso aqui quando ultrapassa 100 raios do corpo central. A gente está fazendo uma modificação nisso, algumas simulações já foram feitas, que a gente está passando a considerar quando a excentricidade se iguala ou fica maior do que 1,0, porque aí a órbita ela deixa de ser elíptica, e aí isso significa que a partícula já não está mais associada, não está mais em órbita no sistema. E colisão quando a partícula colide com o corpo central. Então, vou comparar umas técnicas aqui. Isso aqui é um resultado que a gente obteve considerando as partículas inicialmente no pericentro, tá? Aqui, tanto Mi quanto lambda, eles são os mesmos por caso de Manil, nosso caso nominal. Então, a gente tem aqui a primeira parte, o tempo de sobrevivência em números de órbitas, e do lado direito a gente tem o estado final, com os nomes aqui nas cores respectivas. Então, sobrevivência em verde, colisão em vermelho e ejeção em azul. E quando a gente considera essas partículas partindo do apocentro, essa estrutura ela muda bastante, né?
ela fica um pouco mais estável, uma vez que agora a gente está agora a partícula está partindo do apocentro, ou seja, de uma região onde a perturbação sobre ela vai ser bem menor do que se ela tivesse partindo do pericentro. Então a gente tem aqui, mesmo nessa região aqui, fora que está toda em tons em vermelho, a gente vê que as partículas elas sobrevivem pelo menos uma órbita, o que não acontecia no gráfico anterior, nenhuma delas sobrevivia. Aqui elas já sobrevivem pelo menos uma órbita. E o mais interessante nisso tudo é que se a gente sobrepor os resultados que a gente obteve a partir da superfície de Poincaré com a largura sobre esse resultado feito gerado a partir dessas simulações, a gente consegue ver aqui as estruturas delimitadas em ambas as técnicas, né? É algo que é bem interessante. Aqui também tem uma estrutura que provavelmente está associada a uma ressonância de ordem superior, à ordem 2, que não foi estudada ainda, mas é bem interessante. E próximo da região aqui do raio síncrono também tem umas estruturas aqui, pode ser que tenha algumas ressonâncias. Isso é algo que a gente está interessado em saber também. Aqui, todas essas simulações agora que eu estou mostrando para vocês, essas 4 aqui, elas foram feitas considerando as partículas no pericentro. Então, caso então, a gente tem a ideia de fazer isso, simulando elas também no apocentro, mas dá para ver algumas coisas bem interessantes, que próximo da região do raio síncrono para valores bem específicos de μ, como esse μ 0.008 e 0.012, a gente tem estruturas aqui bem próximas desse raio síncrono que sobrevivem, mesmo na sua vizinhança, tendo bastante caos, bastante instabilidade. Né? E conforme a gente aumenta aqui, a gente vê essa separação, mas isso daqui já não é muito factível, é importante dizer isso, porque a gente está se tratando de uma cratera de 93 quilômetros de profundidade para um corpo de 400 quilômetros de raio. Então, não é muito factível, mas a gente pode, como a gente tem a licença para poder fazer isso, para poder estudar o comportamento desse sistema, por que não, né? E aqui o estado final dessas partículas, com os mesmos valores de μ do slide anterior. A diferença daquele slide para esse é que a gente consegue aqui ver o que aconteceu com essas partículas que não sobreviveram o tempo total da simulação, né? E é interessante observar o tanto que aumenta a quantidade de partículas que são ejetadas, né, conforme a gente aumenta esse grau de perturbação. Então, é algo interessante. E um dos nossos objetivos futuros é encontrar uma ressonância 1 para 1 nesse sistema. Ou no sistema com cratera também, uma vez que o programa é bem semelhante para o caso da cratera. E aí, para isso, é bom a gente analisar as curvas de velocidade zero. E uma coisa interessante que a gente observou é que os pontos de equilíbrio estáveis, aparentemente, eles dependem do eixo em que está distribuída a maior parte da massa. Então, se a gente tem uma massa anômala aqui, essa massa anômala está distribuída nesse eixo, a gente vai ter, então, os pontos de equilíbrio distribuídos no eixo em que tem menor quantidade de massa. E aqui, no caso da cratera, a gente tem menos massa nesse eixo, então a gente tem aqui 2 pontos de equilíbrio nessas partes. Isso aqui vai ser bom para a gente, para orientar aonde a gente deve procurar essa ressonância spin-órbita 1 para 1. Dos resultados, então, foram identificadas as ressonâncias spin-órbita 2 para 1, 3 para 2, 5 para 4, 3 para 1, além de uma região instável, né, uma borda aproximada. A gente teve um erro máximo de 1,4% dos resultados numéricos em relação ao resultado, à previsão teórica, né? E as grades apurelas mostraram estruturas ligadas ao tempo de sobrevivência de estados finais, né? E a borda da região instável ela ficou bem definida. A gente viu também que existe a existência de ilhas de estabilidade para crateras de um determinado tamanho próximas ao raio síncrono, que é algo bem curioso também.
O que está em andamento, então, é a escrita de um artigo, determinação da posição do ponto de equilíbrio, inicialmente nas curvas de velocidade zero, em função da massa anômala. A gente vai tentar obter uma equação empírica que vê o deslocamento desses pontos de equilíbrio L4 e L5, conforme a gente aumenta um mi, no caso da massa anômala, e posteriormente obter essa superficiação de Poincaré associadas às ressonâncias 1 para 1. E análise dessa ressonância spin-órbita 1 para 1 também. E é isso, aqui tem as principais referências. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Muito obrigado por terem apreciado aí minha apresentação. Obrigado, Paulo. Vários aplausos. Deixa eu ver aqui, hein, se alguém tem alguma dúvida. Regis, uma dúvida. A densidade 720 gramas por centímetro cúbico é mais de 100 vezes a densidade média da Terra, mas a Terra tem a ordem de 10 a 4 vezes a massa do corpo citado. É isso mesmo ou me equivoquei? É isso mesmo, Paulo? A densidade que você colocou lá? Eu não tenho muita referência de qual seja a densidade da Terra, mas o que a gente obtém do artigo da Flávia e colaboradores era isso. Mas a unidade está correta? A princípio, sim. Agora eu fiquei um pouco curioso. Eu acho que tem um fator, e talvez seja outra unidade, hein? Talvez. Porque. Pode voltar o slide? 700 gramas por centímetro cúbico. 720, isso. É quase 1 quilo cada centímetro. Pensa um dado pesando 1 quilo. Então, isso aí tem, eu acho que é alguma coisa, questão de unidade. Unidade de medida. Algo a ser corrigido aí. Confirmar aqui. Sim. É quilogramas por metros cúbicos. Ah, tá. Eu acho que em um dos slides eu coloquei centímetro. Isso. Gramas por centímetro cúbico, que deveria ser 0,72. Foi bem observado. O fator 10 é a terceira. Tá certo. Eu pedi para considerar isso aqui. Ok. Ok, bom, estamos abertos a perguntas, comentários. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Vou comentar. Roberto, por favor, Roberto, fazer a pergunta à vontade. Ok. Ok, Paulo. Eu queria dizer primeiro que eu gostei demais da sua exposição. Tá? Achei super clara. Obrigado. Super claro, não é trivial o problema, o que você colocou não é trivial, mas ficou muito, para mim, pareceu muito claro, muito bem estruturado. Então, meus parabéns aí, né, para você. E um comentário que eu queria fazer, aí eu incluo o Otto, é o seguinte: alguns anos atrás, a gente fez um artigo, né, que o Otto participou, de construir as órbitas, né? Construir as órbitas, quer dizer, que é uma alternativa ao sistema, à superfície de secção, que você usou bastante aí, uma alternativa de construir as órbitas. Tá certo? Pode ser, entende? Na hora me veio a tentação de dizer que talvez fazendo as órbitas, usando aquele processo de construção de órbitas que a gente bolou há um tempo atrás, para Teresa Struck e tal, se aquilo você não poderia colocar de maneira mais concreta algumas órbitas, tá? Que é uma alternativa à superfície de secção. O Otto conhece o meu problema, então eu digo para você
Na hora eu me vi, poxa, será que pegar isso aí, fazer, aplicar aquele processo, a gente não conseguiria ter informações melhores sobre as óperas, etc. Então, fica aí a sugestão. São as cáusticas, né? Aquelas cáusticas que a gente fazia, exatamente. É verdade. Faz tempo que eu não mexo naquilo lá, acho que valeria a pena dar uma olhada. Aqui também Parado lá. Parado, e eu não sei, quando eu vi isso, eu falei, puxa vida, será que aí não tem alguma coisa? Bom, acho que vale a pena dar uma olhada. Depois eu passo para o Paulo. Isso. Legal. Tem o artigo e, se for necessário mais informação, tem a dissertação de mestrado que foi feita na ON. Aí qualquer coisa eu passo para vocês, posso passar a dissertação para vocês, tá certo? Perfeito, eu vou gostar. Obrigado, Roberto. Nada. Mais alguém? Algum outro comentário? Alguma colocação? Tem uma pergunta. Oi, Josué, fica à vontade, pode falar. Obrigado, Paulo, pela apresentação. Tinha uma dúvida que é qual o potencial de expansão do trabalho para múltiplas crateras, ao ponto de você chegar numa representação realística. Seria algo que teria que ser feito com machine learning, porque talvez muitas crateras seria computacionalmente muito pesado para simular. Como que seria, na sua cabeça, atacar esse tipo de problema, esse tipo de desafio? Obrigado. Bom, acredito que existe uma técnica chamada de Mascons, que ela remete um pouco isso que você está dizendo. Basicamente, são distribuídos vários pontos, né, ou de massa, ou dá para pensar no caso da cratera também, né, de não massa ali, dá para distribuir por meio da superfície, por regiões, para construir algum sistema um pouco mais realista. Aqui a gente quis isolar mesmo o efeito da cratera para ver o que ela interfere na estrutura dinâmica. Mas com certeza é possível. Acredito que o machine learning ele ajude na questão do tempo de processamento, mas sei que isso já foi feito em vários momentos sem machine learning. Mas machine learning é uma ideia que com certeza iria aí otimizar o tempo, que é uma coisa importante para a gente. Então, talvez essa apresentação com Mascons ou poliedro chip model, só removendo matéria da região que você gostaria de representar a cratera, então já talvez seria o suficiente para conseguir atacar esse problema sem precisar de outro tipo de modelagem. Sim. Ok, interessante. Ok, muito obrigado. Deixa eu fazer um comentário em cima do que o Josué falou. Eu estava pensando que o José estava falando, realmente usando Mascons ou poliedros, você vai ter o formato bem preciso. Um problema desse é que essa técnica que o Paulo está usando, seção de Poincaré, ela é válida com certo número de graus de liberdade, né? Então, caso plano, simétrico. Mas o Gabriel Borderes ele estudou um objeto usando Mascons com formato todo irregular e fez seções de Poincaré. E ele conseguiu atravessar essa dificuldade, né? As seções de Poincaré, elas ficam parecidas, mas em alguns lugares ocorrem sobreposições de curvas, o que normalmente não ocorre numa seção de Poincaré. E aí, nesses casos, ele estudava a terceira dimensão, quanto que variável aquela em Z. E juntando esses dois gráficos, a seção de Poincaré, né, numa situação atípica, com a altitude, a variação em Z do espaço, porque ele está estudando o plano, ele conseguia tirar as informações, porque surge essa dificuldade, né? Uma técnica muito boa, mas só vale para uma situação com poucos graus de liberdade. Então, se você coloca mais graus de liberdade, isso complica. Mas ele fez isso, aí ele desenvolveu uma aproximação lá que ele inventou, olhava a seção de Poincaré e olhava a variação em Z daquelas variáveis. A seção de Poincaré era plana. E aí compunha as duas coisas e conseguia tirar conclusões do sistema. É que junta exatamente a técnica interessante. E o problema. E esse foi do trabalho do doutorado dele, né? Isso é o doutorado dele. Eu lembro da apresentação. Acabou publicando e tal, mas foi uma coisa meio realmente atípica, que ele achou uma saída lá.
Eu tenho uma estudante que está começando o mestrado agora, né? E ela está interessada em estudar algumas coisas assim. Eu vou. Eu entro em contato aí, qualquer coisa, conforme as coisas forem avançando. É um tema bem interessante. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado também pela referência do trabalho do Gabriel. Ok, Obrigado. Josué. Mais alguém? Alguém mais aí levantou a mão? Deixa eu verificar aqui. Alguma outra pergunta? Não? Eu só queria fazer um comentário rápido, né? Quer dizer que as coisas parecem sempre muito similares, mas dão resultados às vezes que surpreendem, né? Aquela história da massa anômala e da cratera, a gente achou que ia ser algo meio parecido, né? É parecido, mas os resultados modificam significativamente. Então, acho que traz uma contribuição nova aí que a gente não estava no cenário. Né? Se a gente pegar os trabalhos que foram feitos antes, mesmo do Bruno Sicardi, todos, nenhum levou em conta essa antimassa anômala que a gente brinca, né? Posso acrescentar algo? Claro, claro. O senhor, inclusive, tinha me perguntado sobre a ressonância 4:3, que estaria entre a ressonância 3:2 e a ressonância 5:4. Só que, no meu caso, eu não encontrei ela. O Gustavo encontrou, no caso da cratera, mas o Gustavo não encontrou a ressonância 5:4, por exemplo. Então, aí já é uma outra questão, assim, que, poxa, legal, porque em um caso não tem, em outro caso não. Então, é interessante, eu não sabia essa resposta, boa, ótimo. Eu não sabia, legal. Muito bom, muito bom. Ok, mais alguém? Mais alguma colocação, observação? Então, agradecer novamente ao Paulo. Obrigado, Paulo. Excelente apresentação. obrigado, eu.